a janela. Eu fui professora da rede, sou aposentada pela rede estadual e pela UEM. Agora eu trabalho numa universidade no estado de São Paulo, não no Oeste, tá? No Oeste fica em Presidente Prudente. Então, fiquei muito feliz do convite da Érica para conversar sobre os programas e políticas nacional de alfabetização. Então, eu vou trazer para vocês 3. Aí vocês vão falar, mas tinha o proletramento. O proletramento se transformou no pacto, tá? Então, vamos lá. O que é o PNAE? Então, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ações do PAI e ações do pacto. Então, veja. Nós chamamos de PNAE porque o nome era muito comprido, né? Ou então de pacto. Por que de pacto? Porque foi um pacto que foi feito pelo governo federal com os entes federados, então com os estados, Distrito Federal e município para elaborar, para colocar em ação esse programa, tá? Então, o que eles pretendiam, né? Então, foi instituído. Então, gente, isso parece meio chato, mas o povo gosta de umas pegadinhas desse jeito, tá? De que instituiu o pacto, tá? Porque estava previsto em 2007 e depois eles ampliaram para... Estava prevista a formação em 2007, depois eles colocaram em efeito em 2013, tá? Então, o objetivo principal mesmo era alfabetizar no máximo até os 8 anos, ao final do terceiro ano do ensino fundamental, todos os alunos. E essa alfabetização era em quê? Era na língua portuguesa e matemática. Então, quando a gente fala em alfabetização matemática, eu não estou falando de copiar número, de ligar pontinho, de ter 3 florzinhas, a criança escrever que é 3. Não. Alfabetização matemática significa saber, compreender, ter noção do número, ter o conceito de número, ter o conceito de sistema numérico, e não só saber copiar número, né? É muito mais que isso. A professora não precisa saber copiar número, não estou falando isso, mas as crianças têm que compreender o que significa o número, o que significa, por que 2 mais 2 são 4 e não são 5. Tá? Então, as crianças precisam compreender. Porque, prof, mas não precisa decorar a tabuada. Isso fica a critério de cada um. Mas a criança tem que saber por que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, ela tem que ter esse conceito. Senão, gente, as crianças vão ficar papagueando e sem saber. Então, veja, um exemplo muito claro que nós temos, nós brasileiros, né? Nós passamos a vida toda aprendendo lá frações, porcentagem, não é? Números decimais, bom, mas faz parte das frações também. Números inteiros. Nós aprendemos uma série de conceitos. Aí, o que acontece? A casa lá, não sei qual casa, Bahia, não sei aonde, sei lá. Ou então o banco fulano, o treco lá de crédito de não sei aonde, oferece assim, olha, nós estamos emprestando e você só paga R$60 por mês, durante 24 meses. Você fica até contente, opa, 60 dá para eu pagar, né? Então, vou emprestar o dinheiro, é só que você só emprestou R$500. Eu estou exagerando um pouco. Mas veja, se nós tivéssemos um bom letramento matemático, a gente não cairia nessas conversas. Nós íamos fazer as contas primeiro, para depois aceitar ou não aceitar, né? Eu falo que quando a gente tem um baixo nível de letramento matemático, a gente vai lá na casa tal lá, vê, uma televisão, nossa, a R$100 por mês eu posso pagar. Mas se você fosse guardando R$100 tantos meses, você ia lá e comprava pela metade do preço.
Então, às vezes, a própria empresa, já em vez de colocar que custa R$1.000, coloca assim, 10 parcelas de R$120, né? Por quê? Porque sabe que nosso nível de letramento matemático é ruim. E também isso, a nossa capacidade de interpretar. Porque quando eu vejo um cartaz desse, eu tenho que saber olhar e raciocinar e interpretar o cartaz, né? Então, veja, quando a gente pensa em alfabetização até os 3 anos, até os 8 anos de idade, no pacto, tá? Porque o outro já está dizendo que até o final do segundo ano, tá? Então, gente, cuidado com essas pegadas. No pacto se falava que era alfabetização até o final do terceiro ano do ensino fundamental, tá? Então, quando se falava nisso, pensava-se em pelo menos melhorar o nível de letramento em língua portuguesa e matemática. Foi um programa que foi efetivado durante 3 anos. É lógico, gente, faltou continuidade para saber se era bom ou ruim, tá? Tinha lá várias falhas, mas o que foi feito no lugar dele, né? Nada. Bom, isso não vão perguntar para vocês, eu acho. E aí, o que faziam? Então, as avaliações anuais universais eram feitas pelo INEP para os concluintes do terceiro ano. Então, quando foi o terceiro ano do pacto, eles aplicaram a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, para ver se o pacto tinha surtido efeito ou não. Ele deu uma melhorada, mas não surtiu o efeito esperado. Eu sempre digo, é muito precoce, em 3 anos, já tentar arrumar algumas coisas. E também havia necessidade de incorporar a educação infantil junto também, né? Então, para que o pacto acontecesse, o PNAE acontecesse, houve o apoio gerencial do Estado. Então, o dinheiro era repassado pelo Estado, depois para os municípios, mas como era repassado aos municípios? E os municípios deveriam aderir à implementação. Então, como era passado ao município? Daqui a pouco vai aparecer, mas já que eu falei nisso, ninguém levava dinheiro, tá? Então, as universidades tinham recebido um montante, mas só podia gastar naquilo que eles diziam que podia. Então, para comprar material de todo dia e tudo, tinha que pegar 3 orçamentos, tá? Materiais do dia a dia. Então, por exemplo, computador não podia, mas podia comprar papel. Livros de literatura podia. Então, tinha algumas coisas, só materiais de uso mesmo, tá? Então, a universidade passava assim. Aí, o que fazia? Cada município tinha um orientador de estudo. Então, a UEM atendeu 199 municípios aqui no Paraná. E todos os municípios pequenos. O Londrina, lógico, é o maior, senão acho que é um dos maiores municípios do Paraná, né? Era o maior município, depois Maringá, Paranavaí, então foram todos atendidos aqui, tá? Campo Mourão e vários outros municípios com menos habitantes. Aí, como é que isso funcionava? Então, vinha um professor do município, no caso de Londrina, tinha 20 e poucos professores, que era de acordo com o número de professores de primeiro ao terceiro ano que tinha no município. Vinha receber a formação aqui na UEM, aí eles aprendiam, falavam assim, os coitados tinham que anotar até o sopro do professor que estava repassando, e era tudo para repassar, e depois voltar ao município e repassar aos professores alfabetizadores. Aí, como isso foi investido no município? Bom, os municípios primeiro receberam vários jogos, várias caixas de literatura infantil, e eu devo dizer que a maioria dos livros eram bons. Às vezes a gente fala assim, mas veio do governo, não presta. Os livros eram bons, sim. Tinha lá no meio alguns que talvez, se eu fosse
estivesse na sala de aula, se eu fosse professora, eu não usaria, mas a maioria eram bons. Aí veio a caixa de jogos de alfabetização, tá? E também os professores, como tinha formação fora do horário de trabalho dele, recebiam uma bolsa. Não era muito, mas ajudava, pelo menos na passagem, né? Então, todos os professores participantes que não tivessem faltado recebiam R$ 200 ao mês. Isso aconteceu durante 4 anos, né? Até acabar as políticas de alfabetização, né? O pacto, né? Tá? Então, veja, essa formação continuada foi a primeira vez que eu tenha visto que o professor recebeu para isso, tá? Para estudar. Vocês, mas só isso. Aí eu vou dizer uma coisa triste. Eu era coordenadora e, na época, tinha vários municípios que pagavam de 800 a R$ 1.000 para o professor. Daí eu vou dizer que R$ 200 não é muito dinheiro. Eu sei que não é, mas também não é tão pouco assim se considerar outros fatores, tá? Não estou dizendo que isso a gente tem que parar assim, não. Tem que voltar para as melhoria de condições, tá? Bom, aí as ações, como essa formação continuada, então materiais didáticos, literatura e algumas tecnologias também foram possibilitadas a buscar no site. Aí teve a avaliação, né, que seria a ANA, e gestão, controle e mobilização social. Então, quem fazia isso éramos nós na universidade. O que era a gestão? Nós formávamos professores aqui, os orientadores, tá? Aí íamos nos municípios, esse seria o controle, para verificar se estava tudo bem. Mas é aquela história, gente. Eu tinha quase 200 municípios, 199, 200 municípios, né? É lógico que não dá para ir lá visitar todos os municípios, né? Pensa aqui, o ano tem 360 dias. Eu, fora essas ocupações, eu era professora na universidade, tinha aula, tinha orientação de mestrado, de doutorado, de banca, não sei o quê. Gente, então eu ia onde? Nos municípios que me davam trabalho, aqueles que estavam indo bem eu não ia. Então o controle era muito mais pelo orientador de estudo, que era esse professor que formava aqui, e ia lá, tá? E a mobilização social, então, gente, foram os resultados. Então, teve vários municípios que fizeram exposições, teve um município que fez um ônibus de literatura. Então, foram feitas várias coisas muito, muito legais que mobilizou a sociedade como um todo, tá? Bom, aí as diretrizes, volta a falar de novo, tá? A formação dos professores alfabetizadores da rede de escola participante das ações do pacto. Então, quais eram os municípios? Então, se Londrina aderiu, todas as escolas iam aderir ao pacto. Aqui no Paraná, só um município que não aderiu no primeiro ano, depois no segundo, todos aderiram. Porque eles foram vendo, eles foram conversando, viram que não era tão ruim assim, né? E quando a gente fala, olha, tem uma formação pelo governo federal, todo mundo fala, vamos falar a mesma porcaria, né? Mas não foi bem assim, tá? Essa formação continuada formou uma rede. O que é uma rede? Então, veja bem, nós íamos para o governo federal, nós íamos para Brasília receber as instruções. Voltávamos aqui, eu passava para a equipe de coordenação, aí eles passavam para os professores formadores, aí eles passavam para os professores dos municípios e os municípios passavam aos professores alfabetizadores, tá? E todos eles ganhavam para isso. Então, gente, tem uma coisa que eu acho que não, a gente tem que considerar, é assim, eu até acho que nós estudamos várias vezes, pagamos para isso, mas se há uma verba para isso, por que não? E era a verba do pré-sal na época, tá?
Então, aqui diz, ó, o MEC poderá conceder bolsas. Eles concederam, tá? Bom, aí, qual é o compromisso? O que eles fizeram nesse pacto? O que os entes governamentais, isso é, o governo federal com os entes governamentais, que era o governo estadual, os municipais tiveram que fazer o Distrito Federal, promover todas as ações necessárias, tá? Para que as ações do pacto fossem efetivadas, tá? Então, os municípios ajudaram muito. Por exemplo, Londrina mandava os professores para Maringá. Aí, de repente, nós vimos, estou citando exemplo de Londrina, tá? Que eram muitos professores vindo para cá. Aí a proposta que Londrina fez para nós, assim, por que vocês não mandam um professor formador? A gente paga para ele ir, tá? Para esse professor formador ir, aí gastamos menos. E os professores daqui não precisam sair de casa, estão em casa, podem dormir em casa, enfim, tinha as vantagens. Então, nós fomos, assim, de acordo com as necessidades, nos adaptando. Então, qual era a diferença do professorado de Londrina assistir aula aqui em Maringá ou em Londrina? Foi alguém daqui para lá. Então, foram, assim, as tentativas que nós fomos fazendo, tá? E todos os municípios, assim como Londrina, assim como Maringá, municípios menores, Cambé, Floresta, nós temos no Paraná municípios com 2.000 habitantes, que também mandavam seus representantes, tá? Aí tinha que aplicar a provinha Brasil no início e no final do segundo ano do ensino fundamental. Então, veja, registrando esses dados no sistema específico que o INEP, na verdade, ele disponibilizou em 2013, tá? Aí, as avaliações externas do INEP realizará com o aluno do terceiro ano do ensino fundamental a partir de 2014. É o bendito do ANA. Tá? Bom, e quais foram as ações dele? Acho que eu já falei para vocês, né? É que todas as crianças estejam alfabetizadas até 8 anos de idade, tá? Até o final do terceiro ano. Aí, reduzir a distorção em idade série na educação básica. Então, nós sabemos, talvez não seja a nossa realidade aqui, mas o que nós vemos por aí? Nós vemos muito crianças, por exemplo, de 10 anos no segundo ano, de 13 anos no quarto ano. Então, nós tínhamos que reduzir essa distorção. Quando é que reduz essa distorção? Quando não há retenção de aluno, quando não é reprova. Mas quando é que não há reprova? Quando o aluno aprende, né? Então, a tentativa foi de que todos apropriassem do conhecimento para não haver reprova. Não que, vamos fazer o pacto para passar todo mundo. Não, vamos fazer para que todos tenham um planejamento, todos consigam dar uma aula razoável e os nossos alunos aprendem, tá? Aí também se preocupou no aperfeiçoamento dos professores alfabetizadores. Então, à medida que foram estudando, os professores foram melhorando sua formação. Aí, veja, mas tem vários professores já tinham práticas excelentes. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas vocês sabem que quanto mais a gente estuda, mais condições de aprender nós temos, né? Mais melhora as nossas funções superiores, tá? E outra ação era construir proposta para definir o direito de aprendizagem e desenvolvimento de criança nos 3 últimos anos, tá? Então, veja, 3 primeiros anos, desculpe, do ensino fundamental. Então, gente, quando a gente fala em direito à aprendizagem, então nós temos direito assegurado da educação formal gratuita
a todas as pessoas dos 4 até os 18 anos. Agora, direito à aprendizagem não está escrito na lei. Está aparecendo agora, tá? Direito de aprender e desenvolver. Isso é muito legal. Então, o pacto queria que todos aprendessem e desenvolvessem, tá? A informação continuada, na época, era presencial, porque não tinha pandemia, tá? Para professores alfabetizadores com foco na alfabetização. Então, na alfabetização matemática e de língua portuguesa, tá? Aí também houve um incentivo muito grande para os professores participarem da formação. É aquela história, então os professores eram obrigados? Não eram. Eles até recebiam certificados por isso, a UEM certificou todos os professores. Então, ele não era obrigado a participar do pacto. Mas os municípios incentivavam muito. Foram poucos professores que deixaram de participar. Aí vocês vão falar, mas também ganhando a bolsa, eu vou falar assim, não era o suficiente. Mas também ninguém deixaria, por exemplo, a família, não sei o quê, para vir uma vez por semana durante 2 horas, ou tem município que fez 2 vezes por mês, durante 4 horas, para ouvir sobre a alfabetização. Mas nós sabemos que nosso professor da educação básica, das séries, principalmente ensino fundamental, séries iniciais e da educação infantil, são os que mais estudam, mais bom. Então, nós tivemos vários professores que não estavam cadastrados no censo, professores que não estavam cadastrados no censo do ano anterior, então não podia participar, ou porque foram contratados naquele ano, alguma coisa tinha acontecido. E vários deles, mesmo sem a bolsa, participaram, porque só receberia a bolsa quem estava cadastrado no censo do ano anterior, tá? Aumento de quantidades de materiais entregue por sala de aula. Então, eu devo dizer que chegou vários materiais e muito bons, tá? Aí, mobilizar a sociedade, a mobilização da sociedade e da comunidade escolar. Eu sei que é mais difícil, gente, mas todos tentaram trazer a sociedade para dentro da escola, a sociedade como um todo, porque a escola também é uma sociedade, né? Aí, monitoramento e acompanhamento pelos conselhos de educação e escolar. Então, veja, os municípios têm um conselho de educação, então eles estavam exigindo que houvesse realmente não só adesão, mas que fizessem, que trabalhassem legal, né? Então, os conselhos ajudavam muito, principalmente para transporte até Maringá, para estudos. Então, os conselhos foram chamados para fazer parte também, tá? E avaliação. Como é que seria? Então, como é que seria essa avaliação do PAC? Então, seria assim, de forma mais continuada, tá? Conduzida pelo próprio professor, utilizando os registros. Eu falo que o professor da educação infantil, de 1º ao 5º ano, são professores privilegiados. Eles não precisam nem fazer prova para saber se os alunos sabem ou não sabem, né? Então, dá para fazer esse registro contínuo, sim, tá? Avaliação de mês anterior nos encontros mensais. Então, veja, veio para a universidade, foi para a formação, aprendeu determinada coisa, volta, faz, volta para a escola, faz, aí vem me dizer se deu certo ou não deu. Ah, não deu certo isso, então vamos melhorar aqui. Não deu certo lá, então vamos melhorar lá. Então, a formação foi mais ou menos assim, porque houve continuidade, houve acompanhamento, tá? E avaliações nas reuniões também mensais. O orientador de estudo era esse que vinha para Maringá e levava, tá? Ou então em Londrina era formado e trabalhava com os grupos de professores, com diretor de escola, com coordenador pedagógico, com coordenador municipal também, que também era um que o governo cedia a bolsa. Então, veja, havia muitas reuniões entre os professores, né?
É lógico que eu falei. Ah, mas quando é que a coordenação ia, a coordenação da universidade para os municípios? Como não dá para ir em todos, a gente só ia onde tinha problema. Aí onde é que tinha problema? Ah, quando o professor não quer fazer nada. Calma aí, o professor quer fazer sim, então vamos ver o que está acontecendo, né? Então nós íamos para poder ouvir as partes, porque quando você vai ouvir uma queixa, você tem que ouvir as outras partes, né? Ainda na avaliação, aplicar a provinha Brasil, tá? No início e no final do terceiro ano do ciclo de alfabetização. Aí os resultados foram devolvidos, então quem é que elabora a provinha? Como sempre, o INEP, né? Tá? E também a avaliação do INEP universal para o terceiro ano, tá? Com provinhas comparáveis ao da provinha Brasil. Aquela coisa, houve, mas não era diagnóstica, eles falaram em princípio que ia ser diagnóstica, mas não foi, tá? Foi para verificar mesmo os resultados, certo? Aí, veja, a BNCC, o que ela nos fala? Então, por que eu estou trazendo a BNCC? Porque a BNCC é um dos documentos assim, mais importantes, ela é a LDB. Na verdade, se nós formos pensar em educação, no momento, o que é mais importante? O Plano Nacional, a BNCC, a Constituição Federal e a LDB. São os documentos que, no momento, para a educação, são mais importantes. Ah, mas só estão discutindo a BNCC. Não é que só estão discutindo a BNCC, é que a BNCC é um dos mais novos, mais recentes documentos que nós temos, que deixou a gente bem maluca, né? Eu imagino que vocês já tenham estudado um pouco a BNCC, tá? Então, a BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, quando ela foi aprovada, tá? E a Política Nacional também, quando foi aprovada o número do decreto. Tá aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver, né? Então, a BNCC foi pela Resolução 02 de 2022, aliás, de 2017, e o PNA pelo decreto 9.765 de 2019. Então, o Plano Nacional de Alfabetização ainda é recente, até porque foi assim, praticamente um ano antes da pandemia se instalar, que foi aprovada, né? Então, quando começaram a mobilizar para trabalhar com o professor, para ver como iam fazer, para que os professores aderissem, estudassem de acordo com o Plano Nacional, começou a pandemia. Então, se vocês entrarem no site do MEC, o próprio MEC está oferecendo vários cursos sobre alfabetização, não sei se vocês viram. Entra lá, vejam, façam, e eles até certificam. Eu fiz um porque eu queria compreender o que era o Plano Nacional de Alfabetização. Então, eu falo assim, às vezes toma um pouquinho de tempo, esses cursos estão todos online por conta da pandemia, né? E também não sei se for para conter gastos também, mas veja, eles têm vários cursos de formação de professores de acordo com a Política Nacional da Alfabetização. Então, eu falo que vale a pena olhar e vale a pena até fazer alguns, viu? Se vocês tiverem tempo. Bom, tempo ninguém tem, né? É eu. Bom, aí veja, o que é o Plano Nacional Comum Curricular? O que é o... Olha, as bases nacional comum, é o BNCC. Então, gente, diz que é orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Traçada pelas diretrizes curriculares nacional da educação básica. Então, assim, busca a formação do ser humano como um todo. Aí vocês vão falar, mas prof, e as críticas? Calma. As críticas a gente vai verificando ao longo do tempo, tá? E eu não sei quem fará a prova de vocês.
Mas tem umas coisas tão chatinhas, ao invés de fazer um olhar crítico, eles ficam perguntando, olha, em que se baseiam os princípios éticos, sabe? Então, gente, coisinhas bem bobinhas. E várias dessas coisas que eu coloquei aqui nos slides são as coisas que caíram em alguns concursos por aí, tá? Aí, veja, o que fundamenta, né, o BNCC? É a Constituição Federal, a LDB, né, e o Plano Nacional de 2014 a 2024, tá? São os que fundamentam a BNCC. Aí, veja, o que a BNCC pretende? Formar uma formação humana integral. Para quê? Para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, quando eu falo isso, eu estou falando que as pessoas, para ter uma formação integral, elas têm que saber estar alfabetizadas. Eu sempre digo assim, mas é importante que leia. Vocês sempre não ouviam assim. Vocês têm que ler, é importante ler, não é? Mas, gente, se você não sabe ler, como é que você vai ler para aprender? Ou você tem que contar, não sei o que, como é que você vai contar as coisas do cotidiano, você não sabe contar. Então, veja, nós temos que primeiro fazer a apropriação para depois ter a alfabetização matemática em língua portuguesa, para depois pensar em utilizar esses conhecimentos para aprender, né? Assim. Senão nós nunca vamos ter um ser humano formado de forma integral. Bom, aí veja, na BNCC eles falam que você tem que ter conhecimento, tem que ter competência, tem que ter habilidades. E vai citando várias habilidades, tá? Isso na escolaridade básica, na educação básica, tá? Então a BNCC é para educação básica, tá? Então, assim, só lembrando, eu sei que vocês já sabem disso, mas a educação básica divide em quê? Em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso nós chamamos de educação básica. Então, na educação básica, nós temos que dar conhecimento, competência e habilidade. Então, eles não estão pedindo só para ter conhecimento, só para saber ciência, né? Mas que é para você ter competência para atuar na sociedade, você precisa desenvolver as habilidades socioemocionais, morais. Então, desenvolver várias habilidades junto ao conhecimento. Eu sei que isso é uma exigência muito cruel para os professores, né? Então, eles estão numa tríade: conhecimento, competências e habilidades, tá? Aí, o que é habilidade, né? É a mobilização de conhecimento, conceitos, procedimentos. Habilidades se refere mais à prática, tá? Cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para responder demandas complexas da vida cotidiana, de pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Mas como assim? Olha, se você não tiver competência, se não tiver habilidade socioemocional, você pode ter o conhecimento que quiser, que você não vai ser um bom profissional, vai. Então, por exemplo, vocês têm conhecimento, por exemplo, faça de conta, tá? Que alguém aí tem conhecimento de tudo, mas não tem habilidades socioemocionais, não tem competência, na verdade, para trabalhar com as crianças. Então, tem um conhecimento louco, mas quando um aluno afronta e fala assim, você está errado, professora, está tudo errado, perde toda a linha, não tem habilidades emocionais para lidar com isso. Então, veja bem, precisa dessa tríade para ser um bom professor. Precisaria, né? Vocês vão falar, mas é muita coisa, né? Então, veja, a BNCC traz 10 competências, né? Que é valorizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social e cultural digital para
entender e explicar a realidade. Então, na verdade, isso aqui está se referindo a conhecimento. Mas para quê? Porque esse conhecimento, essa competência vai te mostrar assim, meios para que você trabalhe para uma sociedade mais justa, mais democrática, mais inclusiva. Quanto mais a pessoa compreende, mais vai brigar por uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Não vai ficar contente com o que tem, tá? Aqui, quando eu exercício a curiosidade intelectual, quando eu vou recorrer à ciência, eu vou investigar, eu vou refletir, vou fazer uma análise, eu vou criar, tá? Vou pensar, vou pesquisar, criar, testar hipóteses. Em que eu estou pensando? Estou pensando na ciência, no crítico e no criativo. Então, mais do que nunca, essa BNCC traz a palavra criatividade em tona. Mas por que isso? Porque em função da forma que nós estamos vivendo agora, socialmente falando, fica muito difícil você pensar, por exemplo, criticamente, ou ter muita criatividade, né? Eu digo assim, se nós já temos pouca criatividade, imagina a moçada que está vindo aí, hein? Aí aquela história, quando se pergunta num concurso de gerações anteriores, aquela história assim, bom era antigamente. Não, gente, não era bom. Mas bom é agora? Também não. Na verdade, são coisas diferentes. Para cada período tem coisas boas e ruins. Então, tome cuidado com esse tipo de afirmação, tá? Aí, o que gostaria? Por que nós temos que nos apropriar do conhecimento para valorizar diversas manifestações artísticas, culturais? Porque o ser humano é um ser cultural. Ele transformou a natureza, o natural, em cultural, e a partir daí ele vai fazer outras produções artísticas e outras produções culturais, científicas também, tá? Aí aqui fala que é para pensar em diferentes línguas, tá? Como, por exemplo, Libras, a escrita, na linguagem corporal, sonora, então é para buscar diferentes formas de linguagem. Então, aí, onde entra, por exemplo, a alfabetização nisso? Quando eu falo em diferentes linguagens, então eu posso começar a ensinar para as crianças linguagem corporal, eu posso ensinar linguagem visomotora, como, por exemplo, a Libras, a língua brasileira de sinais, porque, veja bem, o Brasil tem duas línguas oficiais agora, tá? A língua portuguesa e a Libras, que foi reconhecida como língua. Então, nós temos oficializado no Brasil duas línguas. Se isso for questão de concurso, vocês não esqueçam, tá? A língua portuguesa e a Libras, tá? A língua brasileira de sinais, tá? Então, isso possibilita, quando nós trabalhamos com isso, eles vão manifestar as linguagens artística, matemática, ciência, né? Partilhar experiência. Então, daí a importância de alfabetizar, para ter acesso a essas coisas todas, tá? A esses bens sociais. Aí, veja, nós temos a BNCC fala da cultura digital, que é para criar, utilizar e criar tecnologia. Então, nesses 2 últimos anos, nós vimos quanto é importante a bendita da tecnologia, né? Vocês imaginem se nós não tivéssemos tecnologia e nem tivéssemos como imprimir, né? Porque também é tecnologia já, tá? E mandar as tarefas para os alunos. O que tinha acontecido? Nós íamos ficar lá, igual antigamente, quando teve as pestes, na febre negra, não sei o quê, as pessoas só ficaram em casa, não podia ir para outro lugar. Não tinha tarefa, não tinha TV para ver, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso para continuar a educação dos alunos. Eu sei que foi
meia precária, mas é o que nós tínhamos, né? Bom, aí aqui fala que é para valorizar diferentes saberes, conhecimentos. Então, quando vocês forem alfabetizar, vocês sempre têm que partir daquilo que os alunos sabem, para depois ensinar o que eles ainda não sabem. Isso é valorizar a diversidade de saberes, de vivência. Então, por exemplo, uma criança que mora aí no centro de Londrina, não tem o mesmo processo, não vai aprender da mesma forma do que aprende, por exemplo, uma criança ribeirinha lá que mora na Ilha do Marajó. Tá? Mas o conteúdo é o mesmo, mas a forma de ensinar é diferente, tá? Então, Londrina, eu sei que tem escola do campo. Tive uma orientanda que fez o trabalho de doutorado dela numa escola do campo. Escola muito boa, por sinal. Então, agora, se a escola do campo é uma escola de assentamento, pode ter as mesmas atividades que tem as crianças que moram no centro de Londrina? O conteúdo é mesmo, mas a forma de ensinar tem que assim, alinhar com a cidadania, com o projeto de vida, com a autonomia, com a responsabilidade. Então, gente, nós não podemos ensinar como nós queremos, e sim como deve ser ensinado. Agora, o conteúdo é universal, tá? Só fazendo uma fofoquinha, um dia ela foi lá, estava chovendo, ela disse assim, nossa, meu pé ficou todo sujo de terra. A criança do assentamento virou para ela e disse assim, professora, a terra não é sujeira. Gostei bastante. Aí deu uma lição para ela do que era a terra. Ela me disse assim, professora Midori, voltei com tanta vergonha. Então, são valores diferentes. Agora, se você chega na minha casa com o pé cheio de barro, de sujeira, de terra, eu vou dizer, mas fez uma sujeira aqui na minha casa, né? Então, são valores diferentes. Então, veja, o conteúdo tem que ser trabalhado, mas a forma tem que ser diferenciada, tá? Argumentar com base nos fatos, ideias, formular, negociar, defender ideias. Então, gente, isso ensinar nossos alunos a argumentar. Então, quando ela disse que o pé dela estava sujo de terra, o aluno disse terra não é sujeira e argumentou. Veja se já não está cuidando, já não está tendo um posicionamento ético, se já não está aprendendo a cuidar de si mesmo. Tá? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. Então, gente, como é que o sujeito vai aprender a ler e escrever se também não tiver uma saúde física e emocional? Se for vítima de bullying na escola, se for vítima de preconceito, tanto na escola quanto em casa, no cotidiano, gente. Não é fácil. Ah, mas eu fui vítima. Às vezes a gente fala isso, próprio professor, eu fui vítima de bullying, estou aqui. Sorte tua, porque uma boa parte não dá conta, né? Às vezes a gente deu conta, mesmo sendo vítima de preconceito, de bullying, etc, etc, porque nós tínhamos autocrítica e nós tínhamos empoderamento e resistência. Então, tem que trabalhar autoconhecimento e a leitura e escrita permite todas essas habilidades, tá? Exercitar empatia, diálogo, resolução de problemas, de conflitos, né? Cooperação. Então, gente, trabalhar os direitos humanos, ser acolhido, tá? Aí precisa de empatia e cooperação. E como é que nós vamos fazer isso? Eu não vou parar e ensinar, gente, precisa da empatia e da cooperação, precisa de outras habilidades. Não, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, quando trabalha um livro de literatura infantil, você vai trabalhar quase todas as habilidades, ainda ensinar a ler e escrever. Olha que legal. Tá? Bom, aí agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, veja,
tomar decisões, mas que não vá ferir os princípios da democracia, os princípios inclusivos, os princípios da ética, né? Os princípios ambientais, principalmente solidários. Então, gente, isso é responsabilidade. Mas o que a alfabetização, as políticas têm a ver com isso? Então, quando nós alfabetizamos, nós trabalhamos tudo isso, tá? Aí a BNCC, que fala sobre os princípios pedagógicos, tá? Então, desenvolver competência e compromisso com a educação integral, tá? Então, quando eu falo em desenvolver competência, quer dizer, eu vou ter que desenvolver conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Aí, onde entra a alfabetização? Nos 3. Aliás, nos 4. Porque você vai ensinar um conhecimento, que ler e escrever é um conhecimento, talvez um dos mais sagrados da humanidade, né? Porque vocês imaginam que a ciência desenvolveu muito mais depois que inventaram a leitura escrita, né? Eu podia escrever e deixar aqui. Aí vinha lá a Érica e dizia, não, Midori, não é bem assim, vamos dar uma mudada nessa teoria, isso não está legal. Então, foi graças à escrita que nós temos o que nós temos hoje, né? Mas vocês vão falar, mas é a tecnologia, mas se não tivesse a escrita, não teria desenvolvido a tecnologia. Se não tivesse a matemática, não teria desenvolvido outras ciências, a tecnologia também. Então, foi graças a esses 2, tá? Esses 2. Compromisso com a educação integral, então, visão plural e singular dos sujeitos de aprendizagem, ligada às necessidades e interesses. Então, como tem que ser o meu compromisso, né? Tá? Eu tenho que verificar, tá? Não só eu, mas uma visão mais plural, uma visão de todo, tá? E ter atitudes cultural, respeitar a diversidade e atender às demandas da sociedade. Então, na verdade, eu não posso ficar mais só no conhecimento, por isso que eu tenho que pensar numa educação que veja o sujeito como um todo, um sujeito que participa, para não ter aquele cara, fulano de tal estudou, né? Como é que dizia meu pai, cheio das letras, mas passa pela gente, esqueceu como é que fala bom dia, né? A educação integral jamais permite isso. Que você seja integral, tá? Social, cognitiva, afetiva, tá? Com valores. Eu sei que é meio difícil. Aí, ainda a BNCC fala que a gente tem que superar também a fragmentação das disciplinas, tá? Então, trabalhar de forma mais contextualizadas e, assim, articulada. Eu não vou nem falar interdisciplinar, porque interdisciplinar é tão difícil que eles nem usam quase mais. Porque você trabalhar todas as disciplinas de uma forma histórica é bastante difícil, tá? Ainda primeiro ao 5º ano de educação infantil, o professor até consegue, mas passou disso, vocês sabem que fica meio difícil, né? Aí você tem que estimular a aplicação do conhecimento ao mundo real, quer dizer, você tem que ensinar de forma a letrar. Aprender a ler e escrever, tem que aprender a ler e escrever as demandas da sociedade também. Então, o que está num panfleto, o que está no ônibus, qual que vai pegar, quanto custa 2 passagens, quanto custa uma, tá? Se uma custa tanto, quanto custarão 2 ou 10, tá? Relevância do contexto para dar sentido à aprendizagem. Então, veja, não é só ficar no contexto, mas a partir do contexto, tá? E o aluno deve ser o protagonista. Ele é o personagem principal da sua própria história. Aí, mas quais são os desafios para isso, né? Nós temos dificuldade em contextualizar conteúdos. Até porque, muitas vezes, nós não conhecemos a realidade onde nós estamos trabalhando. Mas a realidade aqui é de alunos, porque é perto do presídio, alunos que
tem os pais detentos. Nem sempre, tá? Mas e daí? Além disso, o que, que eles têm de bom? Eles têm independência, eles têm conhecimento. Porque se eu ficar só filha de presidiário não vai dar em nada. Então, na verdade, eu tenho que saber aplicar o lado positivo da coisa, tá? Aí eu tenho que também saber selecionar as diferentes metodologias, ritmos, conteúdos. Então, professora, qual é o melhor método de alfabetização? Eu vou dizer assim, não existe. Você tem que atender de acordo com a necessidade e ritmo de cada um, tá? Bom, colocar em prática os conhecimentos, engajar com os alunos. Então, veja bem, quando a gente fala em engajar, o conhecimento deve ser de tal forma que você tem que militar em favor. Quando eu digo militar, não é só pegar a bandeira e ir lá balançar a bandeira na praça, também é, tá? Mas muito mais assim, olha, no meu dia a dia, eu quero que meus alunos todos aprendam, independente das condições, isso, aquilo, das condições sociais, raciais, se possui ou não uma deficiência. Então, isso é engajar. Ah, mas balançar a bandeira não é? Também é, tá? Mas como professores, nós temos um bom engajamento para que os nossos alunos aprendam, tá? Aí, construir e aplicar procedimentos de avaliação, isso também é necessário, tá? E selecionar, produzir, avaliar recursos didáticos, tecnológicos para apoiar no aprender. Isso já foi dito. Aí, veja, no ensino fundamental, nós temos área de conhecimento, competência, componentes curriculares e competências específicas do componente. Aí já falo mais sobre isso, tá? Aí, nos anos iniciais, como você tem que fazer esse conhecimento, esse conhecimento, essa competência, esse currículo, como você vai fazer? Então, você tem que ter unidade temática, isso está na BNCC, tá? Objeto de conhecimento e habilidade. Então, o que você vai trabalhar, tá? Qual é o tema que você vai trabalhar, qual é o teu objeto e quais habilidades que você trabalhando desse jeito vai desenvolver. Tem algumas prefeituras que até pedem para escrever quais habilidades você está desenvolvendo, tá? Com determinadas atividades. Aí as áreas de conhecimento são os que nós fazemos. Ah, mas, professor, é alfabetização só em língua portuguesa e matemática? Não, você pode alfabetizar em outras áreas de conhecimento. Ah, mas eu estou com o terceiro ano, eu posso trabalhar um texto de ciência da natureza? Pode. Em ciências humanas também pode. E você vai utilizá-lo como forma de apoio para alfabetizar e letrar, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Então, unidade temática, vida e evolução, objeto do conhecimento, corpo humano e habilidades, qual é a habilidade que você vai trabalhar. Bom, aí veja, as habilidades da BNCC, né, é por unidades de tema, e não deve ser considerada obrigatória no currículo escolar. Então, tem que ser desse jeito? Não necessariamente. Você pode fazer de outra forma, depende do combinar nas escolas, tá? Bom, aí na alfabetização, o que a BNCC fala? Eles falam assim, que é para alfabetizar a criança no primeiro e segundos anos. Tá? Diferente do pacto, lembra do PNAEC? Que era no primeiro, segundo e terceiros anos. Aqui diz não, alfabetizar no primeiro e segundos anos. E veja, já no infantil 5, no pré-2, eles já falam
em sistema de alfabetização. Então, na verdade, se você for para pensar, eles já pedem para trabalhar as habilidades de alfabetização já no pré-5, pré-2, desculpe. Tá? Depois alfabetizar no primeiro e segundo, e no terceiro trabalhar a ortografia. Por quê? Porque as crianças estão alfabetizadas e estão escrevendo, por exemplo, alfinete com U. Então, é para trabalhar esse processo. Deixar o terceiro ano, as crianças já apropriaram da leitura escrita e da matemática, e terceiro ano só para, eu falo assim, dar uma melhorada, né? Bom, ao longo do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação da aprendizagem anterior. Então, veja, se eu quero que minhas crianças aprendam a ler e escrever, eu tenho que trabalhar outras habilidades antes. Senão as crianças não aprendem a ler e escrever. Tem que trabalhar a habilidade visomotora, tem que trabalhar a noção de direção, de tempo, de espaço. Então, isso tudo tem que ser pensado. No primeiro ano, olha, até a BNCC a gente pensava muito mais no primeiro ano para fazer essas coisas, e segundo e terceiro para a alfabetização propriamente dita. Agora estou vendo assim pela BNCC, é educação infantil que faz isso, o pré-2, alguns lugares pré-1 já está com caderno, caneta, mandando brasa, até notas pequenininhos. E no primeiro ano e segundo se alfabetiza pela BNCC, sim, tá? Então, veja, assim, nós temos que pensar, então, que isso vai dar maior desenvoltura, maior deslocamento, tá? Eu, com toda a sinceridade, vocês não escrevam esse concurso, eu não concordo muito, tá? Que criança de 5 anos esteja aprendendo a ler e escrever, de 4, muito menos. Mas, gente, eu estou falando das políticas, tá? O que está escrito. E, além disso, está escrito que a gente tem que pensar em múltiplas linguagens, tem que pensar no uso social da escrita e da matemática, tá? Tem que permitir a apropriação de participação no mundo letrado, a construção de novas experiências na escola e além dela. Então, veja, como é que eu vou construir novas experiências, né? Você fala, mas a família tem que ajudar. E no plano nacional aparece muito a questão da família. Eu sempre digo assim, gente, vamos pegar leve. Por quê? A função da família e da escola são diferentes. Tá? Bom, aí a alfabetização no Brasil, segundo o Plano Nacional de Alfabetização, deve basear-se em evidências científicas. Só que ele não diz qual evidência. Porque se você pegar alguém que trabalhou com construtivismo bem trabalhado, eles vão dizer, olha, cientificamente falando, é bem feito. Alguém que trabalhou com consciência fonética, alguém que trabalhou método fonético bem trabalhado e as crianças aprenderam, eles vão dizer, olha, as evidências científicas mostram que isso daqui dá certo. Alguém que trabalhou a sequência didática muito bem trabalhada e deu certo, também vai dizer a mesma coisa. Alguém que ensinou silabando, então método global. Então, gente, não diz quais são as evidências científicas. Então, eu falo assim, aqui abre um leque muito grande sobre o processo de alfabetização, né? Aí, assim, traz definições precisas que possibilita um debate sério sobre a alfabetização. Então, o que é alfabetização? O que é letramento? Então, é o que eu disse, abre um leque muito grande, aí eles falam da numeracia e da literacia, que são os termos usados em Portugal. Aí vocês se pegarem aquele caderno que está na página do MEC, vão ver que os autores que falam sobre literacia e numeracia
são todos portugueses. Não tenho nada contra os portugueses, tá? Bem ao contrário, acho que as pesquisas deles são bem mais adiantadas até em alguns aspectos. Mas, gente, para falar sobre a alfabetização no Brasil, deveria ser brasileiros, né? Deveria ser professor que alfabetiza. E não fazer outro transplante aqui, né? Então, essa é uma crítica minha, tá? Não está escrito de crítica lá no PNA, tá? Aí, veja, o que eles falam? Eles falam no Plano Nacional de Alfabetização, Política Nacional, que tem que ser respeitados entes federativos e adesão voluntária para esse novo projeto. Esse novo projeto é de literacia e numeracia. Aí, veja, eles querem a família como um dos papéis dentro mais importante dentro do processo de alfabetização, né, gente? E fundamentação nas ciências cognitivas, quer dizer, volta a Piaget, alfabetização como instrumento de superação da vulnerabilidade social. Aí, gente, a questão de voltar à centralidade na família. Eu não estou falando que a família não seja importante, mas, gente, não é função da família alfabetizar a filha. E nós vimos que fiasco foram esses 2 anos que nós mandávamos tarefa para as crianças precisavam do apoio da família e não dava conta, né? Aí vem aquela história, mas por que não dava conta? A família não se interessa? De jeito nenhum, gente. Nós fomos formados para ensinar a escrever, para ensinar a contar, para ensinar várias outras coisas. A família não tem essa formação. Ah, mas fulano de tal tinha um pai que era engenheiro e não deu conta. Ele é engenheiro, ele não é professor, gente. Quando eu falo, olha, vai lá e ensina para qualquer pessoa, eu me assusta muito, que eu falo que a gente está jogando fora a nossa profissão, né? Então, aqui diz que a centralidade da família na alfabetização, é só abrir para fazer uma crítica, tá? Promover cidadania por meio da alfabetização. Então, gente, é lógico que é importante. É um dos instrumentos mais importantes para a participação social, é saber ler e escrever. Mas isso não significa também que quem não é alfabetizado não é cidadão do mesmo jeito. Só não teve oportunidade de aprender a ler e escrever, tá? Aí eles querem elevar a qualidade do ensino-aprendizagem, né? Aí a meta 5 e 9 do Plano Nacional, que se refere a alfabetizar todos, tá? Alfabetizar, quais são essas metas, né? Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano de idade. Aí, veja, 3º ano do ensino fundamental. Acontece que na política nacional eles diminuíram para 2º ano, tá? Aí, elevar a taxa de alfabetização da população. Então, gente, e erradicar o analfabetismo absoluto e o funcional. Então, gente, eu sei que a maior dificuldade nossa na escola ainda é alfabetizar todos. Aí, quais são? O artigo 5º fala sobre as diretrizes, né? Estimular os hábitos de leitura, priorizar a alfabetização no 1º ano. Então, veja, aqui dizia no 1º ano, antes era muito mais para preparar, tá? No pacto, aqui está dizendo que é para já priorizar, tá? Aí, integrar prática motora, atividade artística,
respeita as particularidades das modalidades específicas. Então, como vai ser a educação do campo, como é que vai ser a educação dos ribeirinhas, como vai ser a educação das pessoas com deficiência, tá, com os transtornos específicos. Então, da educação no campo, das quilombolas, então, é para respeitar as especificidades de cada um. Bom, essa parte eu gostei, valorização do professor alfabetizador e da educação infantil. Quando eu falo em valorização, gente, eu não quero ser hipócrita, eu acho que tem que ter formação, tem que ter uma série de coisas, mas não tem valorização maior do que um salário decente. Aqui não fala qual que é a valorização, tá? Salário decente é por minha conta. Bom, aí o artigo 6 e 7, então, público-alvo e agente, criança na primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. E a alfabetização também se refere aos jovens e adultos, né? E quem vai trabalhar são os professores, os gestores, as escolas, as famílias e organizações da sociedade civil. Quando fala em organização da sociedade civil, eu fico bastante assustada que está tirando a responsabilidade do próprio Estado, né? Quando eu digo assim, olha, a família pode alfabetizar o filho. Então não precisa mais ir para a escola. E vocês sabem que tem uma tendência muito grande agora de pessoas que não querem mandar filhos para a escola e querem ensinar os filhos em casa. Eu fico bastante assustada, porque a escola pode ter os defeitos que tiver, mas ela ainda é um local de aprendizagem. A escola pública é de uma aprendizagem de excelência, eu sempre digo. Então, gente, quando fala em família tentando ensinar, eu fico meio assustada. Gente, quem tem filho, teve que ensinar nessa pandemia, sabe, mesmo sendo professor, a função é outra, né? Em casa. Bom, o Plano Nacional vai ser implementado por meio de programas e ações do governo federal em parceria com os entes federados. Só que ele não diz como. Até agora, eles ofereceram os cursos online. Tá? No artigo 10º ao 11º, ele diz que o MEC que vai coordenar as ações, né? Oferecer assistência técnica, financeira aos entes federados. Eu espero que sim. É o que eu disse, não deu tempo, porque logo em seguida entrou a pandemia. Bom, as diretrizes, nós temos que trabalhar a literacia e a numeracia, trabalhar consciência fonética, isso é importante, viu? Instrução fônica, fluência de leitura oral, desenvolvimento do vocabulário, compreensão de texto e produção de escrita. Então, gente, quando nós pensamos em componentes, nós temos que pensar nesses componentes, tá? Nesses 6 componentes essenciais. Tá? Bom, e os princípios e diretrizes, nós temos que pensar em experiências exitosas, então, nacionais e internacionais. Quando eu li isso, eu entendi por que nós temos os autores portugueses, porque lá o nível de analfabetismo é muito baixo, então deve ser por isso que trouxeram, né? Foram experiências que eles escrevem lá que deram certo, tá? É a promoção do conhecimento científico. Então, a ciência baseada em evidência científica quer dizer, eu vou dizer, olha, fiz assim, deu certo, fiz desse jeito, não deu certo. Então, aí quem que fez isso e deu certo? Então, eu vou buscar e vou trazer evidências científicas, né? Aí, veja, valorizar a primeira infância para a aquisição das habilidades e conhecimentos que terão resultado na alfabetização formal. Então, eu acho isso muito legal. Então, qual é o período de se alfabetizar? É para alfabetizar
na primeira infância. Como dizia lá o projeto, o programa, na idade certa. Eu sei que é muito criticado, eu também tenho crítica. Então, quer dizer que um adulto que não soube ler e escrever, não pôde aprender a ler e escrever, quando era criança, ele está na idade errada? Eu acho que tem a idade apropriada, a idade recomendada, a idade errada ou certa não existe, né? Quando eu digo que a fulana está na idade errada, parece que estão colocando a culpa da nova alfabetização na pessoa, né? Aí, desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente. A literacia emergente é o que nós precisamos no dia a dia, tá? É o letramento social. A integrar práticas pedagógicas de linguagem, literacia e numeracia. Então, eles estão usando, é o que eu falei para vocês, literacia como sinônimo de letramento e numeracia de numeramento ou de letramento matemático, né? Aí a inter-relação, interdependência das dimensões física, emocional, moral, social, cognitiva, linguística. Isso atende às habilidades do BNCC. Então, você trabalha, você pensa nas questões física, emocional, moral, cognitiva e linguística. Aí, como as escolas têm feito isso? Eles têm pego, geralmente, um livro de literatura infantil, têm tentado alfabetizar através da leitura do livro. Aí você trabalha a questão estética, o belo, as subturas, os componentes da literatura. Ainda você vai trabalhar as questões emocionais, morais, né? Como assim? Olha, lá os bichinhos iam, tem lá uma história lá da Mary França que 3 bichinhos iam fazer piquenique, você já deve ter lido essas histórias. 3 bichinhos iam fazer piquenique. Cada um levou uma comida. Aí eles se encontram no outro dia de manhã para fazer piquenique, aquela chuva. Aí eles, em vez de pegar as coisas embora triste, porque não deu para fazer piquenique, eles resolvem ir na casa de um e contar histórias. Aí eles contavam história e comiam todo o lanche que estavam levando para o piquenique. Outro contava outra história e comia, outro contava outra história e comia. Até que eles comeram tudo, de repente o sol apareceu. Aí eles não queriam mais saber do piquenique. Então, quando eu trabalho isso, eu estou trabalhando toda a questão emocional, social, né? Além do cognitivo, do linguístico. Como assim emocional? Estou ensinando a lidar com a frustração. Os bichinhos foram fazer uma coisa, não deu certo, então fizeram outra. Então, buscaram uma forma de resolver aquela dor em vez de ficar chorando, né? Ao invés de ficar xingando, ao invés de ficar em casa assistindo televisão. Então, é muito legal, você pode trabalhar, porque não há um momento de falar, gente, agora vamos trabalhar a habilidade emocional para tudo. Não, gente, nós somos um todo, o sujeito como um todo, né? Tá? A práticas artísticas e físicas, então, de caráter lúdico, tá? Para aprendizagem, desenvolvimento, atenção, memória, concentração. Então, por que eu tenho que desenvolver a atenção, por exemplo? A atenção é a porta de entrada para todo conhecimento. Aí você tem memória, tá? E se você concentra, então imagina quantas coisas boas você vai aprender, né? Aliás, nossa meninada precisa aprender a concentrar, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer treino musical, estimular hábitos de leitura, escrita. Gente, no BNCC está escrito treino, tá? Eu não copiei, não fui eu que criei essa palavra, eu copiei de lá, tá? Eu não gosto da palavra treino. Treinar me lembra treinar animal, sei lá. Estímulos de hábitos de leitura, apreciação de histórias, tá? Educação literária. Então, são esses os princípios que estão no plano nacional, tá? Nas políticas nacionais, tá?
Aí o que contempla? Aí veja de novo, a família como agente no processo da alfabetização, manuseio de livro, contação, entonação, cantiga, tá? Eu fico muito preocupada. Então, o que a família tem que fazer? Tem que ensinar a manusear livro, tem que contar história com entonação, tem que cantar cantigas tradicionais, tem que participar do ambiente, tá? E o que a primeira série vai priorizar? O que for assim voltadas às habilidades da alfabetização. Eu falo que é bastante preocupante a questão da família para mim, tá? Aí os objetivos e princípios, né? Então, veja, nós temos que pensar no que nós chamamos de diversidade. Nós temos que pensar nos indígenas, no quilombola, na população quilombola, na população do campo, nas pessoas especiais. E temos que formar professores e materiais didáticos e paradidáticos. Então, professor que saiba conviver com essa realidade, tá? Que não vá na população indígena querer ensinar sua cultura branca. Ou que não vá na quilombola e falar assim, a escravidão não existiu, né? Então, nós temos que formar professores que deem conta disso. Agora, mas eu não quero trabalhar. Quando vocês passarem no concurso e forem chamados, se não gosta desse tipo de população, gente, nem vá. Eu falo, não vá para não fazer estragos lá, né? Aí, o que nós temos que fazer? Os alunos têm dificuldade, então lá o professor alfabetizador, o próprio professor da educação infantil, já tem que dar um jeito de identificar essas dificuldades, tá? Bom, era isso. Aí trouxe para vocês uma questão de concurso que fala sobre o decreto, sobre a política, né? Diz assim, olha, para arriscar alternativa incorreta. Então, à luz do decreto 9.765 de 2009, que institui a Política Nacional da Alfabetização, indique a alternativa incorreta. Então, gente, quando vocês forem fazer concurso, tem um monte dessas pegadinhas, tá? Então, é incorreto. O que não está certo? Veja bem as palavras, tá? Então, constitui mecanismo de avaliação, monitoramento da política nacional, desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia. É claro que está certo. São agentes envolvidos no PNA, entre o outro, organização da sociedade civil. Lembra que eu falei como é que a sociedade vai ajudar, tá? Aí, adoção de referenciais de políticas públicas exitosas. Lembra que eu falei, olha, o que dá certo, tanto no país como fora disso, possivelmente por isso que eles trouxeram os autores portugueses, é baseada em evidência, sim. Mas tem que tomar muito cuidado, de repente aparece lá, não é baseado em evidência, mas não é baseado em evidência. Então, toma muito cuidado, tá? Com os não no meio, o sempre, tá? Literacia familiar é um conjunto de conhecimento, habilidades, atitudes relacionadas com a leitura escrita e desenvolvida antes da alfabetização. Então, o que está errado aqui? Só desenvolvida antes da alfabetização. Essa é a opção errada, tá? Aqui tá certa. Então é isso, gente. Deixa eu fechar aqui. Cansaram? Falei demais, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá?
Estou à disposição. Ou então, eu não sei se esse é o hábito, mas se vocês tiverem alguma pergunta depois, quando assistirem ou verem, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem passar para ela que ela me passa, tá? Eu respondo, sem problema. Parabéns pela aula, obrigada. Muito boa. Certo, gente? Certo, obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, gente. Então, muito obrigada. Vou interromper a gravação. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês, tá? Obrigada pela paciência também. Porque não é fácil, né, gente? Passar tanto tempo só ouvindo. E é meio chatinho porque lê, porque são fundamentos, né?